acontece, principalmente com o psicólogo Marco Souza. Hoje vamos dar continuidade ao podcast anterior, onde tínhamos começado com as 5 feridas emocionais, e hoje vamos falar então do abandono, depois de termos falado da rejeição. Vamos começar então com o nosso convidado já habitual, psicólogo Marco Souza, que ajuda muitas pessoas neste seu processo ahm, Ajudamos, da, ajudamos, da identificação destas é, feridas. ajudamos. Ah, Estamos aqui para servir, não é, Marco? E vamos então dar início a esta sessão. Fala connosco. Como é que a gente começa a falar do abandono? Antes de mais, obrigado mais uma vez por esta oportunidade, porque nós estamos aqui a fazer a divulgação aqui de um conhecimento que pouca gente conhece e acho que merece ser exposto, merece ser visto, merece ser reconhecido e bom mais essa iniciativa, também me convidados, não é? Trazer aqui o espaço. Nós temos sempre os nossos desafios, não é? Sempre começamos com a live. Há sempre alguma história para contar, não é? E acho que, por um lado, até deve ser bom sinal, porque é sinal que estamos a fazer algo bom e que esta energia está a abrir espaço para coisas novas, digo eu. Mas eu Exatamente. acredito pensar assim, também acredito pensar assim. Acho que nada é por acaso também. Acho que nada é por acaso. É assim mesmo. Então nós tínhamos ficado na ferida da rejeição, não foi? E Pois, íamos fazer, pois. ora, íamos fazer então uma passagem para a ferida do abandono. Queres só recordar alguma coisa do que falamos na ferida da rejeição como forma de resumo e passamos a seguir para a ferida do abandono? Sim, acho que seria importante falar um bocadinho sobre a questão das feridas emocionais. Ah, Acho que até já falámos isso da última vez e se calhar não quer de todo trazer novamente aqui este remember, esta recordação da importância das feridas emocionais. Ah, eu considero este tema muito importante porque não só através da minha prática clínica, mas também em termos pessoais, que este conhecimento revelou-me, destapou e iluminou muitas situações que eu estava a ver na minha vida, no qual eu não tinha consciência nenhuma, estava tudo em termos inconscientes, como deves imaginar. E a partir deste conhecimento deu ali uma base de mudança muito grande, em termos pessoais, e depois em termos pessoais, na prática terapêutica. Isso eu acho que é mais importante, e nós, como tu disseste uma vez, não é? Levamos a nossa prática pessoal e depois levar isso à prática clínica, terapêutica. E, e este tema das feridas emocionais, que já falámos outra vez, foi de certa forma sintetizada, por assim dizer, por Lise Borbon, mas que já vem de um background, já de uma história muito, muito lá de trás. Estou em questão de falar sobre só já desde Freud, basicamente, não é? Um, Tomar consciência deste tema é a possibilidade de nós libertarmos muita, muita energia estagnada, muita energia presa. É uma oportunidade de tornar a nossa consciência com uma visão mais clara e nítida da realidade. O que quer que seja a realidade, não é? E não vamos entrar em princípios filosóficos, não faz sentido nenhum. E o que nós dissemos a última vez é que as feridas emocionais são feridas, são danos que acontecem no nosso período de desenvolvimento infantil, sobretudo entre o período intrauterino e os 6 anos de idade, e que durante esses 6 anos de vida nós somos sujeitos a 5 feridas emocionais. A primeira já falámos, da rejeição. A segunda é hoje que vamos abordar, que é uma ferida que a mim também diz-me pessoal. A mim muito também. É uma ferida que diz pessoal e foi uma ferida que eu tive que reconhecer e estou a reconhecer ainda. Acho que já estou no processo de desintoxicação desta ferida, basicamente. Depois temos a ferida da humilhação, a ferida da injustiça e a ferida da traição. A ferida da traição e a ferida da injustiça. Isto tem uma ordem cronológica. E este trabalho que nós estamos a fazer é muito importante, porque a partir do momento em que nós identificamos o padrão das feridas, percebemos de que forma elas acabam por se tornar a nossa lente para a realidade. E da outra vez nós falámos da questão da rejeição, falámos da ferida da rejeição que acontece até o primeiro ano de vida, da gitrotrina, falámos também da questão do nosso ego, da nossa sombra,
da forma como é que a ferida da rejeição, através do escapista, estava a funcionar. E acho que o ideal agora é ver essa live que nós fizemos da última vez, que é importante, para termos, quando estamos aqui a pegar novamente esta ferida. Porque há muita confusão entre a ferida da rejeição e a ferida do abandono, e são coisas completamente distintas. Embora pode acontecer alguém poder possuir as duas feridas. Mas há digamos, se fôssemos a fazer uma espécie de um escalão, uma escala, uma avaliação, uma feridograma, por assim dizer. Claro que há umas mais intensas do que outras, nós nos identificamos mais. A ferida da rejeição, por norma, digamos, é das mais difíceis, porque é aquela que começa logo na nossa fase pré-verbal, é uma ferida que nos atinge muito no nosso núcleo da nossa alma, da separação entre o corpo e o espírito, a questão, a questão da rejeição, e é uma ferida muito, muito dolorosa. A ferida do abandono é uma ferida diferente. A ferida do abandono acontece através de várias. Aqui acho que seria importante fazermos aqui exemplos. Isto acho que é super importante para organizarmos. Ora lá. Como é que nós podemos começar isto? A ferida do abandono normalmente está associado. E vamos começar assim por alto, não é? Sem buscar os sintomas ou os sinais que estão associados à ferida do abandono. Normalmente as pessoas que trazem, por exemplo, aqui diz que o som não está muito O som não está muito bem. Não sei se é Deve ser o teu. Deve ser o teu. do meu som. Sim. Ora, se calhar ou aproximaste ou. Ora, fala agora. E agora? Isso. Já está melhor? Sim, Eu sim. vou ter que levantar então aqui, só um momento. Tenho que arranjar aqui uma estratégia aqui para levantar aqui o telemóvel. E agora? Sim, ouço-te melhor. Ok. Normalmente Obrigada. a ferida do é isso. Agora sim. Não sei se me queres fazer perguntas em primeiro lugar, se antes de avançarmos. Não, podemos, Uma... posso começar por perguntar como é que, enquanto psicólogo, tu identificas que alguém pode estar a viver essa ferida? Que sinais a pessoa dá? Que perguntas é que tu podes fazer para saber se a pessoa está nessa ferida? Ok. Ok, é isso. Primeiro talvez começamos pelos sintomas. E normalmente na ferida do abandono há sintomas muito claros. Normalmente manifesta-se na parte amorosa, nas histórias amorosas, acontece muito nesse sintoma, acontece muito nas questões alimentares. Também é uma ferida que aparece muito nos sintomas, sobretudo de perturbação alimentar, bulimia, dificuldade de controlar. Anorexia também? Anorexia não. Anorexia Não, só bulimia. é só bulimia. Ou seja, Ok, tudo seja temas de dependências. ok. Vamos E começar por quando, aí. e quando procuramos a comida para colmatar um vazio emocional? Aí podemos dizer que esse é um possível candidato a uma ferida de abandono. Ok. Porquê? Imaginamos uma criança, nasce, vamos passar a fase da rejeição, nasce. Entretanto, ela necessita ser nutrida. E há dois tipos de alimentos que a criança necessita. É alimento físico, nutricional, não é? Leitinho, tudo que seja nutrientes para o corpo dela. E existe o alimento emocional. Para a mente da criança, alimento emocional e alimento nutricional é a mesma coisa. Isto é, o corpo reage da mesma forma. Ou seja, se eu estou a receber alimento nutricional, o meu corpo sente-se nutrido fisicamente. Se eu estou a receber alimento emocional, a minha alma, o meu espírito, a minha parte emocional, sente-se nutrida emocionalmente. Então as duas andam par a par. Então o que acontece? Durante esse período, por exemplo, entre 1 e os 3 anos de idade, em que é a fase nós estamos na descoberta da relação do outro, onde eu estou a descobrir que existe o outro e o outro me nutre, e estamos na fase da conexão interpessoal, sobretudo com a mãe, que é a principal agora.
a criança desenvolve a noção do outro e a noção de presença do outro. E o que acontece é que durante esse período, imaginamos, por exemplo, temos pais que, de certa forma, são obrigados a mudar de emprego, ou mudar para outro lugar, ou de certa forma fazer mudanças, ou, ou por exemplo, a criança sentir, de certa forma, alguma espécie de abandono por parte dos pais. Não é? Quer seja um abandono físico, quer seja mesmo um abandono emocional. Existem várias possibilidades para isso. Não é? Esse é o palco ideal para começar, de certa forma, a criar esta ferida, em que a criança começa a sentir-se que não existe o outro para ela, em que ela sente-se sozinha, abandonada, sente um vazio, não me sinto conectada. E durante este período, caso a criança vive isso de uma forma constante, e posso nomear vários exemplos, não é? Porque aqui não faltam histórias para trazer estes exemplos. Aqui é o cerne da ferida do abandono. E normalmente, por exemplo, o exemplo da perturbação alimentar, mas pode ser, por exemplo, em termos de relações. Não é? Por exemplo, normalmente quando há sintomas amorosos em que a pessoa, de certa forma, vive numa dependência emocional ou financeira de alguém, muito possivelmente a pessoa, por exemplo, pode estar também nesta ferida do abandono também. E o que relata muitas vezes é uma sensação de tristeza, uma sensação de vazio, uma sensação de abandono, uma sensação de solidão, que é completamente distinta da ferida da rejeição. A ferida da rejeição é, sinto-me rejeitado, há uma reação, sinto uma espécie de uma energia em que a outra pessoa está a me colocar à parte, sinto-me excluído, é diferente. Aqui na ferida do abandono a pessoa já vai-me remeter mais para sensações emocionais mais aquosas, por exemplo, a tristeza, o abandono, e por norma a pessoa que está na ferida do abandono tem de certa forma uma postura mais, digamos, mais débil, é quase como se eu tivesse uma espécie de uma sensação de impotência perante a vida, em que eu não posso, em que eu estou sozinha, não posso contar com ninguém, e sinto-me abandonada neste mundo. E isto pode acontecer por vários motivos, não é? E às vezes podem ser dos motivos mais plausíveis aos menos plausíveis. Por exemplo, na questão das perturbações alimentares, o alimento serve mesmo de forma para colmatar este vazio, não é? Porque o alimento, ao fim e ao cabo, tem o benefício positivo de levar nutrição à própria pessoa, dela sentir-se nutrida emocionalmente, dar aquele enchimento, aquele sabor. Não é? E a ferida, às vezes, como é tão preeminente, não é? Claro que a vontade em aceder a essa comida também acaba por ser também muito forte. Também. Portanto, esses impulsos que eu própria me revejo nisso, já estive bastantes vezes dependente de comida para preencher a sensação de vazio emocional Hum. que tinha. E realmente o processo para mim só passou a ser consciente quando eu me perguntei porque é que eu vou comer a comida. Quando eu fiz a pergunta, algo me levou para uma resposta. Até aí era um mecanismo absolutamente inconsciente de procura de comida para preencher algo, esse vazio, essa tristeza que estava dentro, que eu não conseguia de outra forma, porque não havia alguém para o fazer enquanto não é? Ser humano presente para dar esse mesmo aconchego emocional, Às e vezes é então só a comida. e às vezes é só a mesma ferida que pede às vezes esse impulso. Exatamente. Isso pode acontecer também, Marco, com outro tipo de dependências, drogas, tabaco, Tudo que seja dependências. tudo que seja Tudo, dependências. sim, porque todas as dependências têm um benefício positivo, têm uma intenção positiva. Isto é pressuposto até da programação neurolinguística. E aqui o segredo é o que é que essa dependência, quer seja dependência, por exemplo, à comida, ao tabaco, ao jogo, a relacionamentos, a afeto, Sexo. tudo em que, de certa forma, a ausência daquilo faz-me sentir quase uma sensação total de vazio, de nulidade, de uma sensação às vezes até mesmo de existencial, de morte, parece que eu vou ficar completamente vazia, perdido neste mundo. Toda a dependência é uma forma de nos proteger e cada dependência tem o seu simbolismo, tem a sua função positiva. Por exemplo, no caso da comida, aqui temos sempre que perguntar, ok, para que é importante para mim ter aquele momento em que eu vou comer
Qual é o lado positivo disto? O que é que isto me dá? E aqui temos que ser o mais honestos possíveis e, por exemplo, pensar assim, ok, a comida dá-me uma sensação de segurança, de preenchimento. A comida dá-me esta sensação, é, por exemplo. E aqui, quando a comida dá isto significa que, de uma forma ou outra, durante este período de 1 ou 3 anos de idade, em que estamos em ligação com a mãe, estamos neste período de desenvolvimento, esse nutriente emocional não existiu. E como a nossa biologia não distingue o alimento miserável do alimento, ele vai sentir a fome por esse alimento. Vai sentir uma fome emocional, que às vezes nem é uma fome física. Nós sabemos que podemos viver em jejum durante muito tempo, não nos acontece nada de mal. Não. No entanto, no entanto, este impulso é um impulso que é derivado de uma dor, da falta de consciência dessa dor. Então todas as dependências têm uma função de nos proteger dessa sensação de ferida, dessa sensação de abandono. E E tomar. quando é que se torna tóxico esse processo? Isto é uma boa pergunta, porque isso é uma boa pergunta, porque a partir do momento em que nós começamos a tomar consciência que o nosso corpo começa a ceder, em que nós começamos a sofrer processos desde a ansiedade, desde, desde ataque de pânico e tudo mais, a nossa urgência vai ter que ir buscar sempre coisa comida. O impulso, para aliviar esta dor da ansiedade, do pânico, solidão, vazio, o impulso vai sempre buscar esse objeto de prazer. Isto tanto pode ser também para o tabaco, pode ser para o jogo, pode ser outra coisa qualquer, por exemplo. Por isso, isto é uma escolha que cada pessoa tem que fazer e, no mínimo, a primeira coisa que é importante fazer é começar a compreender este mecanismo. Ou seja, a partir do momento em que eu compreendo que existe aqui uma ferida dentro de mim, talvez de abandono, que vem talvez já muito possivelmente de abandono, que vem durante esta fase, é uma oportunidade depois de começar a observar a mim próprio. Imaginamos, começamos a observar, começamos a fazer essa observação. E aprender a dizer não a esse impulso. A partir do momento em que eu digo não a esse impulso, isso vai gerar uma frustração. É E essa isso. frustração, o que é que vai gerar? Eu estou a sentir isto, esta sensação, e isto vai ativar um mecanismo inconsciente da ferida, que há algo que é pré-verbal, que está subcortical, que isto vai trazer uma descarga de adrenalina, uma descarga de stress, uma descarga de um conjunto hormonal, que a única forma de aliviar é ter essa dependência. É por isso que muita gente, por vezes, não é aconselhado a fazer um processo de desintoxicação, quando está num processo, de certa forma, de reestruturação, não é? É aconselhável muitas vezes a não perder o juízo, porque a pessoa, enquanto tomar consciência que existe este mecanismo, a dependência vai se transformar para outro lugar, vai logo para outro lugar, porque o mecanismo está sempre lá. Se não for a comida, vai ter que ser os telemóveis, as redes sociais, ou outra coisa que Alguma dependência, não é? vai compensar exatamente essa emoção que está por detrás. Exatamente. E quando nós tomamos essa consciência, como disseste, e é importante esse processo de observação e tomada de consciência, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer depois dessa não vou corresponder ao impulso que me está a ser dado naquele momento? O que é que eu faço a seguir? Ok, eu rejeito o impulso e entro na frustração, e o que é que a seguir me recomendas? O primeiro passo, normalmente para libertar, digamos, estamos a falar aqui no âmbito da dependência, porque dependente é máscara da ferida. Ou seja, enquanto na rejeição, a nossa máscara, a nossa sombra era o escapista, a sombra da pessoa que vive a ferida do abandono é o dependente, a pessoa dependente, que precisa de toda a gente, tudo para se sentir seguro e protegida. Ela vai fazer tudo para manter as relações todas sempre coladas à beira dela, não é? Tralhada, relações, tudo mais. E a primeira fase, isto de qualquer dependência, é primeiro perceber o para quê. Não estamos a falar do alimento, mas podemos falar também de uma relação, não é? O para quê ser importante para mim ter isto. O que é que isto me dá? E identificar em concreto qual é a emoção, qual é a necessidade que isto está a colmatar. Imaginamos que pode ser, por exemplo, segurança. Ok, eu quando como, no final, sim, parece uma sensação de segurança, de bem-estar aqui no meu peito. Ok. Agora, próxima pergunta. Onde é que eu posso encontrar isso, noutros lugares, e que seja benéfico e lógico para mim? Ou seja, o primeiro passo é encontrar uma espécie de um substituto. Certo. Aí estou a falar sem saber, corrige-me se estiver errada. A mim faz-me bem
quando eu crio, a mim preenche-me, dá-me uma sensação de preenchimento. Perfeito. E isso desaparece. Portanto, a vontade de me preencher com a comida desaparece. Isso. Então, para mim, a minha cura é criar, é escrever, é pintar, é praticar desporto, é ter uma componente criativa que me causa essa sensação de preenchimento, de segurança, e que me faz acalmar realmente esse estado mais impulsivo e de ansiedade. Isso. E, e o que é que isso, exatamente, e o que é que isso vai acontecer é que isso vai trazer em termos somáticos, em termos físicos, internos, e aí já temos de ir à fisiologia, que é vai um bocadinho além da alma, que é uma sensação de empoderamento, do género, eu consigo, eu tenho poder, eu consigo sair do lugar e empoderar-me, e cada vez mais, sempre que eu faço algo a substituir, automaticamente vai haver tipo uma espécie de uma caixinha com moedas de ouro que vai entrar dentro do nosso psicológico e o corpo vai criar uma espécie de uma sensação de empoderamento que isso possa manifestar sobretudo em termos osteoarticulares, em termos musculares e sobretudo em termos digestivos também, porque a ferida de abandono está muito relacionada também com o aparato digestivo. E o que acontece? Ao fazermos essa substituição, passo a passo, passito a passito, essa fisiologia de empoderamento vai a começar. Então aqui o que acontece? Nós começamos a criar uma estrutura, uma base, ou seja, eu posso, eu consigo. Ou seja, começa a criar uma espécie que se chama de amor próprio. Porque a Isso. ferida é muito relacionada com o amor. E, e Você vai falar sobre isso que é a base de tudo, é a base de tudo. é a minha ferida, mas neste caso em particular da ferida de abandono, é muito a questão do amor próprio. Ainda é mais. Sim, porque a pessoa sente-se que, quando não tem outra pessoa, sente que não há nada, que não tem a conexão de outra pessoa. Porque naquela altura, por alguma razão, ou por abuso, ou por negligência, ou por uma questão profissional, quer que seja, naquela altura a criança não sentiu, como não existia contacto com outra pessoa e sentiu-se abandonada, e houve o cérebro dela interpretou como abandono, ela vai sentir que eu não sou amada neste mundo. Então ela vai buscar esse efeito de alguma forma. Então, a partir do momento em que está, como tu dizes, não é? Criar essas estratégias de alinhamento e substituição, vai criar esse empoderamento. E aqui depois é que É. começar realmente com a terapia do género. Ok, o que é que acontece? Por exemplo, vamos pegar na questão alimentar. O que é que acontece quando eu digo não a um alimento? Por exemplo, quando acontece, ok, vamos ouvir. E aí é que realmente vamos entrar no realm do dependente, né? Aquele lado sombrio do género. Não, eu vou arranjar mil e uma desculpas para. Ok, não, não, ok, vou sustentar e perceber o que é que acontece. Se eu disser não a um doce que eu vejo, então aí vai entrar o quê? Vai entrar o mecanismo inconsciente do nosso ego, vai entrar a sombra e vai dizer não, tu precisas de mim. E isto não só no alimento, em todo tipo de qualquer relações. Também, porque isto é o passo importante porque as pessoas com ferida de abandono têm uma propensão muito grande em desenvolver relacionamentos tóxicos. Porque para elas Isso. é importante o É afeto. perfeito estarmos a falar nisto, porque no céu temos o Norte-Sul em balança. E o Norte-Sul em balança está para todos há cerca de um ano, já falta menos de um ano, menos de meio ano para acabarmos esse período do Norte-Sul em balança. Estamos todos, de alguma forma, a libertar-nos de relacionamentos tóxicos. E, portanto, tem sido quase obrigatório olharmos para os nossos relacionamentos, percebermos o quão dependentes somos deles, quanta capacidade temos de ir para o Novo Norte, que é Carneiro, onde somos soberanos, onde somos a autoridade da própria vida, onde conseguimos caminhar pelas próprias pernas. E então estamos todos nesta altura a ceder e a perceber, portanto, não podia ter vindo em hora melhor esta nossa conversa sobre as feridas, identificar quão dependentes nós estamos nos relacionamentos que temos quantos deles são absolutamente tóxicos e quantos deles são saudáveis. Uhum, uhum, E verdade. o que é que isso diz sobre mim? Eu aqui vou dizer algo que se calhar não vai agradar a muita gente, não é? Há aqui a lei do espelho. Isto é, se eu estou num relacionamento tóxico e estou com alguém, de certa forma, manipulador,
Controlador. Ou seja, tem um relacionamento tóxico. Aqui tem que perceber o que é a toxicidade em mim. O que é que me deu sempre quando estou a ser tóxico comigo ou estou a ser tóxica comigo. E aqui é a lei do espelho. Estamos no exterior, é reflexo do nosso interior. Sempre. Isto é uma lei. Principalmente se nos incomodar. Se nos incomodar, significa que o nosso ego não quer ver. Significa que a pessoa que nos está a trazer isso está a tocar exatamente naquele ponto que é preciso tocar, que é uma aborrecimento. E a primeira reação, Marco, é incrível e o universo funciona de formas incríveis. Ainda hoje tive uma consulta com alguém que me dizia exatamente isso. Não, eu não sou assim. Ela descrevia o companheiro como manipulador, controlador, e eu tentei que ela percebesse, consegue ver algumas dessas características em si. Ela, de todo, eu não sou assim. E, portanto, a negação, a primeira reação do ser humano é a negação. E é a forma mais natural distante. e proteger a dor, dissociar-me dela. Ou seja, aquilo se não. Ou seja, a dissociação é uma forma de proteger realmente essa dor e há que aceitar isso, não é? Mas acontece, e existe essa associação. E por isso que também às vezes naquelas relações, por exemplo, acontece muitas vezes, não é? Em que a pessoa sente que foi abandonada. Por exemplo, uma relação que o abandono aconteceu. Ou sentiu-se abandonada por alguma razão, não é? Ou foi porque a outra pessoa conheceu outra pessoa, foi por infidelidade ou traição, e que por alguma razão a pessoa, de certa forma, foi colocada à parte. Aqui a primeira pergunta que a pessoa tem que colocar, em vez de colocar no lugar de vítima, que é normal chorar até o tempo que dói numa relação, isso é totalmente normal. Mas para irmos mais além, começamos, de certa forma, a usar a relação a nosso favor, como autoconhecimento, é perguntar em que medida eu me abandonei em primeiro lugar. É isso. Essa é a pergunta-chave. Porque normalmente as pessoas têm esta ferida de abandono, por norma, costumam a criar dependências com as outras pessoas, ou através da questão financeira. Por exemplo, nós vemos isto com muitas, cada vez mais, com Fundamentos. relações em que queria, digamos, eu não consigo ser esta relação porque eu preciso, de certa forma, porque eu estou dependente dessa pessoa financeiramente. E isto é uma estratégia espetacular para manter essa dependência, para a ferida estar lá. E é, algo, e é uma estratégia que, ou seja, se eu estiver dependente de outra pessoa, através financeiro, através do afeto, ou através da autoestima, da validação, é uma estratégia espetacular para não estar a olhar para esta ferida, para esta dependência. É por isso que quando essa pessoa depois sai da vida, não é? Por alguma razão, às vezes são razões violentas, não é? Podem ser tóxicas, por um lado, bem demonstrar realmente a proeminência dessa ferida de abandono que a pessoa tem, que ainda está por resolver. Está por ser Certo. olhada. E, portanto, o caminho é sempre para uma autonutrição, para um cuidado, para um saber estar sozinho e sentir prazer, estar feliz em estar sozinho, em usufruir da sua própria companhia, em criar, em entrar num processo criativo que o ajuda a trazer esperança, alegria, preenchimento a partir de dentro para fora. Uhum. E então, uh, pelo menos essa é a experiência que eu tenho passado ao perceber que tinha essas feridas, que tenho essas feridas de rejeição e de abandono, e que forma é que tenho de olhar para isso e que forma é que tenho de sair desses processos de uma forma saudável, e realmente isso que tu disseste é absolutamente verdade. Nós passamos a sentir-nos absolutamente empoderados Uhum. Uhum. É, quando começamos a fazer o processo. e estas E depois feridas E estas feridas de abandono podem acontecer até das coisas mais simples. Imaginamos, a criança pode sentir-se abandonada por às vezes pelos pais terem deixado ela na escola. Uma coisa que é, às vezes que é supostamente um gesto que às vezes pode ser insignificante, a pessoa pode sentir isso como abandono e pode ser considerado como pouca razão para sentir essa ferida, mas por vezes pode acontecer isso. Ou pode acontecer também de uma forma mais exagerada, quando a criança é entregue por uma ama ou alguém e essa criança é vítima, de certa forma, de abuso sexual, como já aconteceu também em consulta, que a criança foi abandonada, de certa forma, não só a sensação de abandono, não ter ali os pais para cuidar de mim, eles também não sabem, por exemplo. E porque estas feridas de abandono, estes padrões, temos de ver aqui uma coisa. Elas acontecem na nossa infância, porque já existe uma predisposição ancestral para isto, já existe uma predisposição genealógica. Isto quer dizer o quê? Que por vezes estas feridas do abandono são feridas que a nossa árvore familiar já carrega. Por exemplo,
Isto aconteceu uma consulta de uma menina que ela, aos 8 anos de idade, sentiu-se muito abandonada pelos pais e que, porque os pais tiveram que ir trabalhar fora, tiveram que ficar com os avós, mas que não havia, de certa forma, razão para existir esta banda porque ela estava resolvida. Mas ela começou a manifestar sintomas de ansiedade, insatisfação, querer fazer só as coisas à maneira dela, mostrar que consegue fazer tudo sozinha, digamos, uma certa rebeldia, e ela realmente estava só a reagir: oh, sinto-me sozinha, não preciso de vocês. Porque no fundo, eu sinto-me sozinha. Tudo que vocês me façam para fazer, eu não vou fazer porque eu sou capaz de fazer isto. Por exemplo, Isso é ir para o lado contrário. isto aí é para o lado contrário, porque acontece a outra faceta da ferida de abandono, que é a hiper-independência. A pessoa dizer assim: não, eu vou ficar completamente sozinho ou sozinho, não preciso de ninguém, porque eu sozinho vou provar a mim próprio que eu sou capaz de fazer tudo. E acabamos por aqui num processo completamente oposto da dependência. Ou seja, é uma versão, é um padrão invertido aqui neste caso. E sabemos muita gente atualmente, nos tempos de hoje, sobretudo os singles, não é? As pessoas que vivem de certa forma solteiros, não é? Que afirmam isto, que afirmam isto categoricamente, dizer assim: eu não preciso de ninguém. E eu ouço muita gente dizer: ok, é verdade, mas aqui nota-se que há um exagero nesta afirmação. Nota-se que somos seres sociais. Isso. A viver. Mas nós somos seres sociais. Nós precisamos dos outros para crescermos, para sermos felizes, para termos prazer, para. E isto é um tema que ainda não falei, mas volto a falar. No outro dia li a notícia do. Estão a ser lançados robôs para serem namorados mesmo. Uhum. E portanto, e isso é o extremo, não é? Isso é o eu não preciso de ninguém e até posso comprar um robô. Sim. Isso é o extremo. E nós não, e isso não é saudável. Não, não é saudável. Mas como mata a ferida do abandono. Mas acaba por ser uma solução para a ferida do abandono, para a pessoa que não está com. Ó Marco, mas repara, A questão é, o robô não te vai desafiar. Ele só sim, vai fazer aquilo o que tu queres para te agradar. Onde é que está o desafio para o crescimento? claro, sim, sim. É por isso que na nossa sociedade digamos, até isto acontece não só com as máquinas, com os robôs, acontece também com muitos meios, em termos, por exemplo, vamos falar da nossa área, em termos terapêuticos, em termos espirituais, não é? Em que há uma data de gente que, de certa forma, cria dependências espirituais a certos coaches, a certos mentores, a gurus e tudo mais, não é? Porque, ao fim e ao cabo, ela está a projetar nessa pessoa o seu lado brilhante, não é? Então, isto é uma forma de. Isto é um sintoma de ferida de abandono. E quando a pessoa entra em stress. Ok, não preciso desta pessoa na minha vida. Se não tiver esta pessoa, eu acabo por sentir essa ansiedade. Não, não. Porque quando nós juntamos essa ferida de abandono, nós estamos em paz com nós próprios, porque já temos essa ligação completamente feita, nós estamos livres de sentir as coisas. Por vezes, esta ferida de abandono pode acontecer de formas muito diretas, em termos de dependências, como concretas, como falaste, até o tabaco, por exemplo, como pode ser dependências simbólicas, emocionais, por exemplo. E Sim, eu participar, até, com mas animais, até com animais de estimação e mascotes. exatamente. Até se costuma dizer a piada. Portanto, ora, está sozinha há não sei quanto tempo e deve ter 4 ou 5 gatos. Ou cães, não é? Porque depois os animais acabam por ter uma companhia e são uma companhia que promove a independência. Há pessoas que os tratam como filhos. E Portanto, funciona, nada contra. Isto nem estamos na base do não, julgamento. não, não, não estamos a julgar, atenção. Isto não é base, mas realmente, por vezes, por trás pode estar, digamos, uma ferida de abandono não consciencializada.
E porque o objetivo é, porque quando nos toca a ferida de abandono, quando nós perdemos essa pessoa, perdemos alguém, nós entramos no modo reativo. Começamos a fazer tudo por tudo para ter novamente essa pessoa. Ou de certa forma vamos ser carentes e buscar essa pessoa constantemente, procurar buscar isso, ou vamos ser o oposto, vamos tornar-nos vingativos, do género. Eu fazer tudo por tudo para magoar esta pessoa, porque eu magoando esta pessoa, ela vai estar sempre comigo. Porque através da dor, ela fica dependente de mim e eu fico dependente. Fica ligada a mim. Isso, exatamente. Então este lado sombrio desta ferida pode atuar. E agora imaginamos, se nós não tivermos consciência desta ferida, não é? Quais são as consequências? E nós entramos num modo reativo, não entramos num modo consciente, e a partir do momento em que nós conseguimos tomar consciência dessa ferida, quando ela atua, eu digo, ok, já sei de onde é que ela vem, ok, vamos observar isso, ok, já percebo que aqui há esta ferida que eu preciso de olhar, e a ajuda terapêutica facilita bastante para tomar consciência da emoção que está por detrás desse momento, não é? Dar espaço para isso, para depois não entrar num processo reativo de jogos de manipulação, de jogos de dependência, de tal toxicidade emocional, que acaba por magoar-nos mais a nós do que a outra pessoa, não é? Sempre. O veneno fica dentro de nós. Isso. Sim, sim. É isso mesmo. Então, uma das formas que as pessoas podem trabalhar esta ferida de abandono na tua perspectiva? Uhum. O primeiro passo Como é é, sim, o primeiro passo é tomar consciência dela, isto é, perceber que as minhas dependências, quer seja relacionais, quer seja do são fruto de uma ferida emocional que eu necessito de observar de onde é que vem. Primeiro passo. Segundo, começar a fazer tal lista de para quê desta dependência. O que é que esta dependência me dá em termos e fazer esta listinha e identificar qual é a necessidade que falta e imaginar ter esta necessidade para mim. Imaginamos, por exemplo, no caso que falaste, não é? Que tiveste uma estratégia brilhante de mudar isso para a parte criativa, não é? Ou seja, a parte criativa me está a nutrir essa emoção que estava em falta, que pode ser completamente, segurança, expansão e tudo mais. completamente. Este é o segundo passo. O terceiro passo é identificar a origem emocional desta ferida. E aqui realmente nós podemos fazer através de um processo somático, consciência somática, e perceber que por vezes esta ferida não é só nossa, não nos pertence. Porque, por exemplo, eu tinha em casa uma menina que ela sentiu-se extremamente ela a falar disto, não é? Aos 8 anos de idade. E era uma coisa supostamente irrelevante, porque a mãe esteve fora para aí durante uma semana e aquilo foi o início de uma mudança muito grande nessa pessoa. No entanto, ao falar com a mãe, eu perguntei-lhe, porque havia aqui uma duplicidade, não é? Porque através das datas de nascimento, e a mãe, exatamente à mesma idade, tinha sido, de certa forma, abandonada pela mãe, naquela altura, porque a mãe, naquela altura, fugiu com outra pessoa, estava numa relação com o pai, e a mãe fugiu de outra pessoa, e a filha simplesmente estava a manifestar a ferida de abandono da mãe, de uma forma bastante clara. Então, às vezes, há certas feridas de abandono que vêm não só dos nossos antepassados, que é importante também perceber a origem, para começar a honrar essa ferida na família. Precisa qual é Finalmente há uma história atrás da família em relação a estas feridas. E a partir do momento em que nós honramos estas feridas, o nosso mente de consciência compreende, e nessa compreensão nós ficamos mais plenos dentro de nós. Começamos a estar mais em paz. Já não estamos tanto os animais reativos, na fuga, na luta e na paralisia. Então é isto que lentamente essa ferida vai se transformar em medicina, nesse processo de consciência. É um E é processo. sempre, e é sempre, e é sempre connosco, não é? Numa primeira fase, Marco, connosco e com o terapeuta que pode estar a acompanhar-nos, que tenha conhecimento sobre esta área. Mas há ali um processo, como nós já falamos sobre isto, de responsabilização sobre o que quer que me tenha acontecido. Eu não posso mudar. O passado é isso. Isso. E ao cuidar, eu lentamente, estes processos demoram uma vida inteira. As pessoas querem pelos rápidos, isso não existe. Todos os dias são oportunidades, quando nos levantamos com saúde, só isso já é maravilhoso, são oportunidades de trabalharmos sobre nós próprios e termos esta maior lucidez sobre o processo e devagarinho, com calma, nutrindo-nos e fazendo sempre o que é melhor para nós. Que muitas vezes depois acabamos por entrar em relações de people pleasers, givers takers, somos abusados, abusamos, portanto, todo um relacionamento, uns relacionamentos tóxicos em todos os níveis. Estamos a falar do trabalho, com as chefias, com os colegas de trabalho, estamos a falar com
os nossos namorados, companheiros, estamos a Hum? falar com os nossos amigos. Então, isto é transversal a todas as dimensões de todos os relacionamentos, não é? Então, E é acaba por ser o cerne. isso. E há aqui uma coisa também muito, muito curiosa em relação a esta ferida, ou também é importante à consciência. É que esta ferida vai muito par em par com a ferida da traição. Porquê? Uma pessoa que vive a ferida do abandono, para ela é mais importante não sentir-se sozinha do que respeitar as suas necessidades. Ela está a caminho de sofrer bastantes desilusões. Porque se eu me entrego completamente a esta pessoa sem pensar em mim, o que é que vai acontecer? Desilusões, expectativas, talvez torne-se uma romântica, um romântico, cria muita ilusão, idealiza Exatamente. as pessoas, idealiza estes parceiros e acaba por criar ali uma espécie de uma expectativa que ela que precisa criar para validar a sua dependência. E muitas vezes esta ferida de abandono está sempre relacionada com a ferida da traição. E muitas vezes a pessoa vive a ferida de abandono e acaba por viver a traição de duas formas. Ou vive mesmo a traição, vive traição apunhaladas constantemente nas costas, porque realmente está a ser o reflexo. Ou, que é mais importante, a pessoa está a trair-se constantemente, está a fazer uma traição, porque às vezes eu estou com pessoas que eu não quero, mas preciso delas para me sentir sozinho. Então vive aqui uma espécie de autotraição que depois o espelho vai dar exatamente traições e apeladas nas costas, às vezes pessoas que eu estava a contar e aquela pessoa não faz aquilo que eu queria. Eu dei tanto, às vezes É isso, é isso. a pessoa, e outra pessoa não me dá isto de volta. Não é injusto, não é? Isto é uma traição e a pessoa fica, Exatamente. claro, sentida. Como se alguém fosse obrigado a dar alguma coisa a alguém. Isso, isso. Porque ela investe tanto nessa relação para não estar sozinha e tolera tudo. Tolera o maltrato, tolera as falhas, as palavras ou os compromissos, não é? Que acaba por sentir-se defraudado. E quando a pessoa vive, e se isto existe nas relações, significa que o que está aí atrás é a ferida da traição e a ferida do abandono. Ou seja, somos nós que criamos essa realidade. E enquanto não distinguirmos e percebemos realmente que esse é o nosso ego, a nossa defesa que está aí, nós estamos aqui com o estado certinho para viver este tipo de relações durante muito A tempo. vida toda. Por isso que este Até conhecimento, quebrar o padrão. é por isso que este conhecimento das feridas é super importante, porque isto vai nos libertar deste emaranhamento de certa forma tóxico e que por alguns momentos, ao entrar neste processo, realmente vamos ter que viver períodos de solidão. Porque, por exemplo, a partir do momento em que a pessoa vive este sentimento, esta questão da ferida de abandono, automaticamente a pessoa vai passar por períodos em que descobre que afinal, se talvez todas as relações que eu criei, muitas relações que eu criei, foi mais no sentido de me proteger, me trazer segurança do que propriamente eu gostaria. O que acontece vai haver, digamos, algumas relações que por si próprias elas vão desapegar-se. É Vão, isso mesmo. e vai cair num período de solidão. Então é nesse período é que é o ideal realmente para nós olharmos para a ferida e fazer esse tal autocompromisso. E isto requer compromisso com uma palavra, E coragem. requer uma coragem, requer terapia, requer exatamente. E isto é que nos vai levar sempre realmente ao verdadeiro amor próprio. E aí é que é o É, autêntico amor próprio. Quando eu não dependo da outra pessoa para eu me validar. é isso. E aqui o compromisso é a chave para sair desta ferida. É Sem dúvida nenhuma. Maravilhoso. É isso mesmo. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Eu gostei, por mim ficamos por aqui. Qual será a próxima ferida, Marco, que vamos falar? A próxima gostaria que era importante falarmos da humilhação, da ferida da humilhação. Da humilhação. Muito E bem. Temos aqui um comentário da Juliana. Consegues ler? É que eu não consigo ler bem. Consegues tinha já ler? comentar, estava para referir aqui o comentário da Juliana, ela diz, eu fiz uma vez uma sessão de hipnoterapia, o primeiro sentimento de tristeza que a minha mãe me deu foi quando me senti abandonada por amigas da escola. Ok, perfeito. Por exemplo, este exemplo aqui é um exemplo bastante, bastante importante. Acho que seria mesmo até pegar no exemplo aqui da Juliana para permitir. Que pode acontecer isso, realmente, imaginamos 4 5 6 anos de idade e sentir que eu faço parte deste grupo de amigas, que me sinto abandonada por estas amigas, sinto-me triste. E por vezes este abandono é um abandono que, embora a criança viva isto como sendo real, eu tenho quase certeza absoluta que isto é um tema que não é dela. Muito possivelmente, imaginamos, por situações de ligação passados, muito possivelmente isto poderá falar de uma história, porque estamos a falar de abandono de pares, certo? Pessoas da nossa lateralidade, ou seja, pessoas da nossa faixa etária.
muito possivelmente poderemos estar a falar de feridas de abandono de antepassados, de irmãos que se perderam, irmãos que morreram, irmãos que de certa forma entraram de certa forma em abandonos com os outros através de disputas de alguns anos, pode ser parte da mãe, pode ser parte da avó. E às vezes podem estas feridas de abandono acabam por no presente, na vida da criança, tornar-se, digamos, o filtro dela. E acaba por manifestar essa verdade. E este às vezes pode soar um bocado estranho, não é? Às vezes dizer isto. Mas se nós temos esta lente, se nós temos esta lente, a partir do momento é importante nós irmos jogar, não é? E começamos a passar a lugar de adulto. Porque normalmente as pessoas que vivem muita ferida de abandono, por norma, têm muita facilidade de criar esse lugar de vítima. Porquê? Porque ao colocar no lugar de vítima, a outra pessoa acaba por colocar no lugar de vítima, eu vou encontrar salvadores e não vou ficar só. Pois é. A Juliana diz: a avó foi muitos anos trabalhar para a Alemanha. Sim, pode ser, por exemplo, pode ser. Pode haver uma lealdade, a avó podia ter vivido esse abandono por parte das irmãs, por exemplo. É possível. E ela pode, por lealdade, estar a carregar essa ferida de abandono. E tomar consciência disso é brutal. Já estamos a libertar a nossa história e a restituir a nossa individualidade. É isso mesmo. Foi incrível. Obrigada, Marco. Espero que tenham gostado. É importantíssimo falarmos deste tipo de questões, não tão abordadas, talvez nestas redes sociais, mais temas de entretenimento do que de propriamente cura. A nossa intenção é mesmo trazer isso, é trazer reflexão, a trazer autoobservação, que consigamos com calma no dia a dia fazer processo de cura, ganhar consciência, porque é a partir daí que todos nós subimos vibracionalmente até uma energia de amor e depois coletivamente consigamos outros feitos. É disso que estamos todos aqui a trabalhar. Queres deixar alguma mensagem, alguma. Sim, quero agradecer a Juliana pelo testemunho dela, porque realmente o que ela fez é um caminho já de algo de cura, certeza absoluta. Não é? E agradeço a Juliana por ela se expor também nesse sentido. E Muito também obrigada, Juliana. forte, não é? É Um um tema beijinho a todos. Obrigada a quem esteve aqui presente. Amanhã, em princípio, ficará disponível a gravação para verem integralmente, para quem não conseguiu ver em direto. Obrigada por estarem aqui, obrigada por acompanharem o projeto. Estaremos aqui, se Deus quiser, daqui a uns tempos para falarmos então da ferida da humilhação. Não percam, porque nós também não. Um beijinho, Marco. um abraço. Até já. Obrigada. Obrigado pela oportunidade.